Meu nome é Marcus Schneider, médico recém-formado, e o que estou prestes a contar talvez nunca encontre explicação. Foi no inverno de 1987, quando comecei meu primeiro trabalho no Hospital St. Joseph, em Munique, Baviera. Um edifício imponente, construído em 1904, com sua arquitetura gótica e corredores labirínticos, um verdadeiro monumento ao passado da cidade. Ouvi sobre a longa história do hospital, especialmente sobre seu papel durante a Segunda Guerra Mundial. Para muitos, era um símbolo de resistência e cura em tempos difíceis. Para mim, porém, logo se tornaria um lugar de tormento. Naquela primeira noite, o silêncio do hospital me incomodou. Havia algo de estranho na maneira como as paredes pareciam absorver todo o som, deixando apenas meus passos ecoarem nos corredores vazios. O vento de inverno batia nas janelas, produzindo um uivo que parecia vir de algo mais profundo do que o frio lá fora. Eu deveria estar concentrado em meu plantão, mas não conseguia ignorar a atmosfera pesada ao meu redor. Logo, ouvi os rumores de uma enfermeira que trabalhava ali durante a guerra. Diziam que ela desapareceu sem deixar vestígios, mas que ainda é vista em certas noites, vagando pelos corredores, cuidando de pacientes à beira da morte. Eu ri da ideia, descartando-a como uma lenda absurda, criada por funcionários entediados. Mas naquela noite, algo no ar me fez duvidar por um breve instante. E naquela dúvida, algo dentro de mim começou a mudar. Naquela noite, o hospital estava especialmente silencioso. Era meu segundo turno noturno, e o peso da quietude parecia se intensificar a cada minuto que passava. O relógio na parede marcava 2h35, quando decidi fazer uma ronda pelos corredores, verificando os quartos dos pacientes terminais. Ao passar pelo corredor oeste, o mesmo que abriga o misterioso quarto 309, algo me fez parar. Ao fundo, mal iluminada pela luz fraca das lâmpadas, uma figura se movia lentamente. Uma enfermeira, seu uniforme branco brilhando sob a luz pálida. Ela estava parada à porta do 309, inclinada sobre a cama como se estivesse verificando algum paciente. Mas eu sabia que aquele quarto estava vazio. Ninguém havia sido internado ali, pelo menos não desde que comecei no hospital. Por um momento fiquei paralisado. A cena não fazia sentido. A enfermeira se movia com uma calma meticulosa, sem perceber minha presença. O uniforme era antigo, o chapéu de enfermeira perfeitamente ajustado em sua cabeça, como se estivesse congelada no tempo. Quando tentei focar no rosto dela, tudo o que consegui ver foi um olhar vazio e distante, como se seus pensamentos estivessem a quilômetros dali. Tentei sacudir a sensação estranha e continuar meu turno, mas aquela imagem me assombrava. Na manhã seguinte, quando mencionei o ocorrido aos colegas, a sala caiu em um silêncio constrangedor. O enfermeiro mais velho me lançou um olhar grave e murmurou: "Não vá ao 309 à noite, Marcus. Há histórias que é melhor não investigar." Aquilo ecoou em minha mente. Eles sabiam de algo, mas ninguém parecia disposto a me contar. Tentei continuar meu trabalho como se nada tivesse acontecido, mas a imagem da enfermeira do quarto 309 não saía da minha cabeça. No entanto, nas noites seguintes, ela começou a aparecer com uma frequência perturbadora, sempre ao longe, quase à margem da minha visão, cuidando de pacientes em estado terminal. Eu a via nos quartos de outros pacientes gravemente enfermos, verificando sinais vitais, ajustando lençóis, como se fosse uma profissional dedicada. Mas a sensação de que algo estava errado só crescia. Foi quando percebi um padrão aterrador.
Cada vez que havia cuidando de um paciente, aquele paciente morria pouco tempo depois, muitas vezes de forma inesperada. Eram mortes súbitas, como se a melhora que eu observava durante o dia fosse brutalmente interrompida pela presença dela à noite. Alguns pacientes, mesmo mostrando sinais de recuperação, não resistiam ao final da madrugada. Não havia explicação médica coerente para isso. A princípio, tentei racionalizar. Pensei que talvez eu estivesse cansado, exausto por conta dos turnos longos, ou que a pressão do trabalho estivesse mexendo com minha mente. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais ela aparecia, e com ela vinha uma estranha sensação de inevitabilidade. Algo dentro de mim começou a sentir que aquelas mortes estavam ligadas à sua presença. Mas como admitir isso sem soar completamente insano? As noites seguintes se tornaram um fardo insuportável. Não conseguia afastar a imagem daquela enfermeira e as mortes inexplicáveis me assombravam. Decidi que precisava descobrir mais sobre o quarto 309 e sobre a figura que parecia surgir dele. Passei horas pesquisando nos arquivos antigos do hospital, procurando qualquer pista que explicasse o que estava acontecendo. Foi então que encontrei algo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Hospital St. Joseph serviu como ala de emergência para soldados feridos, e o quarto 309 era o centro da operação. Ali, os casos mais críticos eram tratados. Uma enfermeira chamada Greta Keller era responsável pelo quarto. Aparentemente, ela era conhecida por sua dedicação incansável, cuidando de seus pacientes com uma devoção quase obsessiva. Relatos indicavam que ela se recusava a deixar qualquer um de seus pacientes morrer, fazendo tudo ao seu alcance e muitas vezes além para mantê-los vivos. Mas algo aconteceu durante um bombardeio. Enquanto a cidade era atacada, Greta desapareceu sem deixar vestígios. Alguns dizem que ela morreu, outros acreditam que ela foi soterrada nos escombros e jamais encontrada. Sua ausência permanece um mistério até hoje. Mas o mais perturbador era o quanto as descrições da enfermeira batiam com o que eu estava vendo nas minhas rondas noturnas. O uniforme, o olhar distante. Tudo indicava que Greta ainda estava lá, de alguma forma. A enfermeira que eu via era, sem dúvida, ela. As noites no Hospital St. Joseph estavam ficando insuportáveis. O que antes era um incômodo distante começou a se tornar uma presença opressiva, sufocante. Cada vez que me aproximava do corredor onde o quarto 309 estava localizado, sentia um arrepio percorrer minha espinha. Não era apenas o silêncio pesado. Havia algo mais. Sons baixos, quase imperceptíveis, começaram a preencher o vazio. Passos lentos e arrastados ecoando pelos corredores e o som de instrumentos médicos sendo manuseados, como se alguém estivesse preparando uma cirurgia na escuridão. Passei a evitar aquela ala o máximo que podia, mas o hospital parecia vivo à noite e seus segredos não me deixavam em paz. A presença da enfermeira Greta parecia estar se aproximando. Não era mais apenas uma figura distante nos corredores. Agora eu a sentia por perto. Sempre que passava por um dos quartos, ouvia o som do arranhar dos sapatos no chão. O ar se tornava mais denso, o frio mais penetrante. E ao meu redor, o hospital parecia vigiar cada movimento meu. O ápice da minha inquietação veio quando um dos pacientes terminais, que estava claramente perto do fim, me contou algo perturbador. Ele falou com a voz baixa e arrastada,
sobre uma enfermeira estranha que o visitava à noite. Segundo ele, ela sussurrava palavras reconfortantes enquanto ajeitava seus cobertores, mas ele sabia que algo nela estava errado. O medo em seus olhos não podia ser ignorado. Foi naquele momento que eu percebi que não estava perdendo a sanidade. Greta estava ali, e sua presença não era uma mera coincidência. Eu não podia mais negar. Algo antigo, algo sombrio, habitava o hospital e estava se aproximando. Naquela noite, o ar no hospital parecia mais denso do que nunca, como se o próprio edifício estivesse se fechando ao meu redor. Decidi que precisava acabar com aquilo. Não podia continuar ignorando. Quando vi a enfermeira novamente, seus passos leves ecoando nos corredores vazios, tomei coragem e a segui. Ela se movia lentamente, com uma precisão mecânica, até que parou diante de uma porta que eu não esperava. A sala de cirurgia desativada. Ela entrou e eu, hesitante, a segui. A sala era fria, escura, com equipamentos antigos cobertos por poeira, mas no centro, sob a luz oscilante, Greta estava lá, preparando-se para uma operação. Não havia paciente algum na mesa, mas seus movimentos eram precisos, como se estivesse pronta para realizar um procedimento crítico. O som dos instrumentos metálicos sendo dispostos ecoava pela sala, fazendo meu coração acelerar. O ar ficou insuportavelmente pesado. As luzes começaram a piscar e uma sensação de presença ameaçadora tomou conta de mim. Antes que eu pudesse reagir, ela se virou, me encarando com seus olhos vazios e frios. "Você está pronto para a sua cirurgia?" Ela sussurrou, sua voz gelada rasgando o silêncio. No instante em que aquelas palavras saíram de sua boca, senti uma dor lancinante atravessar meu peito. Era como se meu corpo estivesse sendo aberto, cortado vivo. O terror me consumiu por completo. Minha visão escureceu, e tudo o que restou foi o vazio do medo. Desmaiei, à mercê dela. Quando acordei, estava sozinho na sala de cirurgia, sem nenhum ferimento, mas a mente estava em frangalhos. Tentei contar o que havia acontecido, mas meus colegas me trataram como um louco. A sensação de que a enfermeira ainda me perseguia nunca me abandonou. Assim, decidi deixar o hospital, mas a escuridão parecia me seguir. Nunca encontrei paz novamente. Estava atormentado pela certeza de que minha cirurgia ainda não havia terminado e que a entidade que uma vez cuidei agora me caçava silenciosamente nas sombras da minha mente. O cheiro de antisséptico é quase opressivo, uma mistura de álcool e desinfetante que permeia cada canto do Hospital Universitário de Munique. As luzes fluorescentes zumbem incessantemente, refletindo no chão polido e fazendo sombras dançarem pelas paredes brancas. Neste ambiente austero, onde a vida e a morte se entrelaçam em um frágil equilíbrio, meu nome é Jonas e sou enfermeiro. A rotina é marcada por uma sinfonia de monitores bipando, passos apressados e o murmúrio distante de conversas sobre diagnósticos e tratamentos. Às vezes, consigo ouvir o choro de um paciente e as palavras tranquilizadoras de um médico. O que mais me assombra, porém, é a ideia de que, em algum lugar, talvez não tão longe de mim, alguém está prestes a perder a batalha contra a dor. Escolhi essa profissão aos 22 anos, impulsionado por um desejo profundo de ajudar os outros, mas a realidade é bem diferente do ideal que imaginei. Enfrento desafios todos os dias.
pacientes que se recusam a aceitar a gravidade de sua situação, famílias desesperadas por notícias e a pressão constante de manter a calma em meio ao caos. Às vezes me pergunto se essa escolha foi realmente sábia. Hoje, o hospital está especialmente agitado. Uma cirurgia de emergência está prestes a começar e a equipe está em movimento frenético. Meu coração acelera, não apenas pela responsabilidade, mas por uma inquietação inexplicável que se insinua em minha mente, como um aviso de que algo está prestes a mudar. As luzes brilhantes do bloco cirúrgico ofuscam minha visão, e o cheiro de produtos químicos e esterilização é quase insuportável. O paciente, uma mulher na casa dos 30 anos, está deitada sob a luz intensa, cercada por uma equipe que se movimenta com precisão cirúrgica. Seus rostos são um misto de determinação e preocupação, como se estivessem conscientes do risco que correm. Minha função como enfermeiro é estabilizar seus sinais vitais, mas, de alguma forma, sinto que o verdadeiro desafio está apenas começando. Enquanto o cirurgião se prepara, minha mente vaga. A cada batida do meu coração, a realidade se torna mais distante. O anestesista, com um olhar sério, aplica a anestesia, e eu sou instruído a monitorar a pressão arterial e os batimentos cardíacos. O efeito é instantâneo. Uma onda de sonolência me envolve, como se uma cortina densa estivesse sendo puxada diante dos meus olhos. Entrego-me à escuridão e as luzes do ambiente se distorcem, formando figuras e sombras que dançam na periferia da minha consciência. Os sons do procedimento se tornam ecos distantes, como se eu estivesse ouvindo através de um túnel. Vejo flashes de memórias, rostos de pacientes que atendi anteriormente, cada um carregando sua própria dor e desespero. As expressões em seus rostos se misturam em um turbilhão de emoções, enquanto a mulher na mesa de operação parece flutuar entre a vida e a morte. A anestesia consome meu ser, puxando-me cada vez mais para dentro de um abismo profundo. E nesse espaço vazio, sinto algo sussurrar em minha mente, um aviso sombrio que não consigo compreender. É como se eu estivesse perdendo o controle, não apenas sobre o que acontece ao meu redor, mas sobre a própria realidade que conheço. Abro os olhos lentamente, mas o ambiente ao meu redor é uma confusão de luzes brancas e sombras indistintas. O cheiro familiar de antisséptico invade minhas narinas, trazendo uma lembrança clara de onde estou. A sala de recuperação é silenciosa, exceto por um zumbido suave das máquinas de monitoramento. Porém, essa tranquilidade logo é quebrada por um som sutil que parece vir de todas as direções. No início, não consigo identificar as vozes, mas logo percebo que são sussurros de pacientes que estão próximos a mim. Elas se entrelaçam em uma melodia agonizante, cada uma carregando um tom de desespero e angústia. Uma sensação de opressão me invade, como se a sala estivesse carregada de emoções não ditas, e a atmosfera se torna quase palpável. É como se eu pudesse sentir a dor e a tristeza de cada pessoa ali. Forço-me a me levantar, mas a dor do procedimento é intensa, como se cada movimento reavivasse as memórias do que acabei de passar. Meus músculos gritam em protesto e o desespero dos sussurros aumenta. Eles chamam meu nome, implorando por atenção, como se tivessem algo importante a dizer. Tento me concentrar, mas a confusão em minha mente só aumenta. Jonas. As vozes se tornam mais insistentes, como um eco distante que reverbera em meu ser. Há uma mensagem ali,
uma necessidade desesperada de comunicar algo que transcende a realidade, e mesmo em meio à dor, sinto que preciso entender o que elas querem. As vozes insistentes não me deixam em paz. Cada sussurro parece ecoar em minha mente, criando uma cacofonia que se intensifica a cada momento. Tento fechá-las, ignorá-las, mas elas persistem, arrastando-me para um estado entre o sonho e a realidade. E então, as visões começam a tomar forma. Rostos se materializam diante de mim, alguns conhecidos, outros estranhamente distantes. Vejo uma mulher com cabelos desgrenhados e olhos perdidos, sua expressão marcada pela dor e pela confusão. Ao seu lado, um homem idoso, com a pele pálida e a boca entreaberta, parece chamar alguém que não está mais ali. A sala de recuperação se transforma lentamente, suas paredes se distorcendo, tornando-se mais angustiantes. As máquinas de monitoramento emitem alertas, mas os sons agora soam como gritos desesperados. O ambiente fica mais escuro, as sombras se esticam, quase como se quisessem se envolver em torno de mim. Cada vez que tento me mover, a dor parece se intensificar, como se as vozes e as visões quisessem me segurar ali, presa em um ciclo de sofrimento. Jonas, ajude-nos. As vozes imploram, e sinto que elas têm um propósito, algo que eu não consigo compreender completamente. A linha entre o real e o imaginário se torna cada vez mais tênue. Estou cercado por essas almas atormentadas, e suas histórias não contadas ecoam em minha mente como um cântico de advertência. Eu quero gritar, mas minha voz não sai. Em vez disso, a sensação de pânico toma conta, e eu me pergunto se isso é uma alucinação ou se, de alguma forma, estou vendo o que realmente aconteceu a esses pacientes. Meu coração acelera, a dúvida é paralisante, e a verdade permanece como um mistério perturbador. Em meio à confusão das vozes e visões, sinto um puxão na realidade. Um dos pacientes próximos a mim, um homem com o rosto pálido e olhos profundos, se esforça para se levantar da cama. Sua expressão é de desespero, e ele me observa com uma intensidade que corta a névoa da minha confusão. Você não entende, Jonas, ele exclama, sua voz tremendo. Todos nós estamos presos aqui. Aqueles que passaram por essa sala estão condenados a reviver a dor. Sua afirmação ressoa em minha mente, e a atmosfera ao nosso redor parece se comprimir, a pressão aumentando conforme suas palavras se instalam. Você precisa sair. Descubra a verdade antes que seja tarde demais. O olhar de terror em seu rosto é contagiante, e o medo começa a brotar dentro de mim. A ideia de estar preso em um ciclo interminável de sofrimento, como os rostos que vi antes, é aterrorizante. Ele continua a me advertir sobre as consequências de ignorar o que está acontecendo. A cada palavra, sinto meu coração acelerar, e a urgência da situação se torna palpável. O ambiente ao nosso redor se torna mais ameaçador, e a sensação de desespero se intensifica. Preciso entender o que se passa nesse hospital, descobrir a história por trás das almas atormentadas que me cercam. Com um impulso quase instintivo, decido que, assim que tiver a chance, investigarei mais a fundo. O passado deste lugar pode ser a chave para escapar do pesadelo em que me encontro. A busca por respostas me leva a um armário empoeirado no corredor do hospital, longe dos olhares curiosos. O lugar está escuro e a poeira dança à luz fraca que consegue escapar pelas janelas. Ao abrir a porta,
Encontrei uma pilha de documentos e equipamentos médicos obsoletos, mas algo me chama a atenção. Um diário, com a capa de couro desgastada, escondido sob um monte de papéis. Meu coração acelera enquanto folheio as páginas amareladas. O diário pertence a um médico que trabalhou no hospital durante a Segunda Guerra Mundial. Cada palavra revela uma camada de horror que me faz tremer. Ele descreve experimentos grotescos realizados em pacientes considerados indesejáveis. Pessoas que, segundo ele, mereciam um destino pior que a morte. Os relatos são gráficos, abordando cirurgias não autorizadas, experiências com anestésicos que levavam os pacientes ao desespero e à dor, e uma obsessão por entender os limites da resistência humana. À medida que leio, as vozes ao meu redor aumentam em intensidade, ecoando em minha mente como um grito coletivo. Sinto-me cada vez mais próximo de algo maligno que se esconde nas sombras daquele hospital. A anestesia que recebi parece não apenas ter me isolado da realidade, mas também ativado uma conexão inquietante com aqueles que sofreram ali. Com cada página, percebo que não sou apenas um espectador. Estou ligado a esses espíritos atormentados e minha sanidade parece escorregar entre os dedos. A sensação de estar à beira de um precipício se torna avassaladora. Preciso entender não apenas a história do hospital, mas também como escapar desse ciclo de dor que ameaça me consumir. As vozes se tornaram um rugido ensurdecedor, um clamor coletivo que ecoa em minha mente, exigindo atenção. Com o diário do médico em mãos, cada frase parece vibrar na minha cabeça, como se os próprios espíritos que lá sofreram estivessem tentando se comunicar. A verdade é mais sombria do que eu poderia imaginar e agora não posso mais ignorá-la. Estou no epicentro de um horror que se estende por décadas, onde os inocentes foram transformados em cobaias e suas almas aprisionadas para sempre nas paredes desse hospital. Minhas visões se intensificam, trazendo rostos em agonia que me cercam, seus olhos suplicando por liberdade. O ambiente se distorce e as sombras dançam em torno de mim, tornando-se cada vez mais opressivas. Olho para a porta de saída, mas algo me impede de me mover. Um sussurro suave, quase como uma carícia, diz: "Você deve escolher, Jonas. Enfrente o terror ou torne-se parte dele." A luta emocional me consome. Eu quero gritar, quero correr, mas mais do que isso, sinto que preciso libertar aqueles que estão aprisionados aqui, mesmo que isso signifique arriscar minha própria alma. Com um esforço titânico, concentro minha energia, tentando canalizar a dor e o desespero daqueles que eu vi e aqueles que nunca tive a chance de conhecer. Eu liberto vocês, grito, sentindo uma onda de força passar por mim. O que acontece a seguir é um turbilhão de emoções. As vozes se entrelaçam em um clamor, ora de alívio, ora de desespero. Sinto uma corrente de energia fluir através de mim e por um breve momento as visões se dissipam, revelando uma luz intensa. Mas, assim que a luz brilha, uma escuridão profunda se agita ao meu redor. O que era uma libertação pode muito bem ser minha condenação. Enquanto a luz começa a se apagar, o último sussurro que ouço é uma pergunta que ecoa nas profundezas da minha mente. Você realmente escapou ou agora faz parte da escuridão? Meu nome é Ana e sou de Porto Alegre, RS. Era 2007 quando recebi a ligação do meu amigo Ricardo, me pedindo ajuda.
Ele precisava de tratamento urgente em um hospital em Heidelberg, Alemanha. Desde que a doença se instalara em sua vida, ele não conseguia encontrar paz, e sua única esperança era aquela instituição, conhecida por seus avanços médicos. Com o coração pesado, decidi embarcar nessa jornada para ajudá-lo. Ao chegar em Heidelberg, a atmosfera era carregada, como se o ar estivesse impregnado de dor e desespero. O hospital se ergueu diante de mim, imponente, com suas paredes de pedra e arcos góticos. A construção antiga, embora bela, exalava uma sensação de abandono e mistério. Era como se o próprio edifício guardasse segredos obscuros que não estavam prontos para serem revelados. Enquanto atravessava os corredores, notei a luz fraca das lâmpadas penduradas no teto, projetando sombras longas e distorcidas. Os pisos de madeira rangiam sob meus pés, criando um eco desconcertante em meio ao silêncio. A primeira impressão foi a de um lugar onde o tempo parecia ter parado, envolto em um manto de tristeza e desespero. À medida que adentrei mais no hospital, uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. Havia algo de errado, algo que eu não conseguia identificar. Tentei ignorar essas sensações, concentrando-me em ajudar Ricardo, mas sabia que naquele lugar havia uma história não contada, uma escuridão que espreitava à espreita, à espera de um momento oportuno para se revelar. No dia seguinte, o ambiente do hospital começou a se tornar familiar, embora o desconforto ainda me perseguisse. Finalmente, chegou a hora de conhecer o médico que cuidaria de Ricardo. Dr. Keller era um homem de presença marcante. Seus olhos, por trás da máscara cirúrgica que sempre usava, eram penetrantes, como se fossem capazes de ler a alma de quem estava à sua frente. Ele tinha uma postura segura e uma confiança que inspirava respeito, mas havia algo em sua aura que me deixava inquieta. O tratamento começou com uma série de exames, e eu observei como o Dr. Keller era meticuloso em cada movimento. Ele analisava os resultados com um foco quase obsessivo, fazendo anotações minuciosas. Havia uma determinação em seu olhar que o tornava admirável, mas ao mesmo tempo eu não conseguia ignorar a sensação de que ele guardava segredos. Ele evitava conversas pessoais, mantendo o tom estritamente profissional. Suas perguntas eram diretas, mas sempre voltadas para o tratamento e nunca para a vida de Ricardo. Durante uma breve interação, algo me incomodou. Sempre que ele se inclinava para olhar os exames, a máscara cobria sua face, e eu percebia que em nenhum momento ele a retirava. O mistério era palpável, e a ideia de que eu nunca veria seu rosto me deixava ansiosa. Como alguém pode se apresentar assim? Refleti sobre as histórias que ouvira antes da viagem, rumores sussurrados sobre o hospital e seus médicos. Alguns falavam de um passado obscuro, de experiências feitas em pacientes que nunca saíram de lá. Aquela atmosfera de desconforto crescia, e apesar da competência de Dr. Keller, uma voz interna me alertava para a necessidade de manter a guarda elevada. A desconfiança pulsava em meu peito, como se um instinto primordial estivesse gritando para que eu não me deixasse levar por aquela aura de respeito. Conforme os dias se passaram, o hospital começou a revelar sua verdadeira essência. Enquanto esperava por Ricardo durante os tratamentos, comecei a notar eventos inexplicáveis. Sussurros reverberavam nos corredores, como se vozes de pacientes esquecidos clamassem por ajuda. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, distorcendo-se e mudando de forma à medida que eu caminhava. Às vezes,
Tinha a sensação de que alguém estava sempre me observando, como se as paredes do hospital estivessem atentas ao meu movimento. Um dia, notei que alguns pacientes haviam desaparecido. Conversas sobre um tratamento especial circulavam, mas ninguém parecia querer falar sobre isso. O clima de mistério se intensificava e a sensação de que algo estava profundamente errado se instalou em meu coração. Naquela noite o sono não veio fácil. Fechei os olhos e logo me vi em um pesadelo. Dr. Keller me perseguia por corredores escuros, sua figura sempre envolta em sombras, sua face embaçada, como se estivesse escondida por uma névoa densa. Eu tentava gritar, mas minha voz parecia ecoar em um vazio interminável. Acordei ofegante, o coração disparado. As imagens ainda dançavam em minha mente quando decidi compartilhar minhas preocupações com Ricardo. Mas, ao contar sobre os sussurros e os desaparecimentos, ele apenas sorriu, descartando tudo como fruto da minha imaginação. Ana, você está estressada. Esse lugar é só um hospital, disse ele tentando acalmar-me. Mas, em meu íntimo, a inquietação só aumentava, como se eu estivesse prestes a desenterrar algo que não deveria ser revelado. A inquietação que me assombrava não me deixava em paz. Decidi que precisava entender o que realmente acontecia dentro daquela instituição. O hospital tinha uma história que eu precisava descobrir e não poderia deixar que o medo me dominasse. Comecei a pesquisar por conta própria, vasculhando corredores e conversando furtivamente com enfermeiras e outros pacientes. Ouvindo sussurros em torno de Dr. Keller, aprendi que ele não era apenas um médico, era uma figura famosa no campo da medicina. No entanto, seu nome estava manchado por rumores de experimentos controversos. Alguns pacientes falavam em voz baixa sobre tratamentos que pareciam mais estranhos do que úteis, e as enfermeiras evitavam olhar nos meus olhos quando eu perguntava sobre ele. A relutância em compartilhar informações era palpável, e muitos revelaram que se sentiam mal após os tratamentos, mas nenhum parecia disposto a aprofundar o assunto. Certa noite, enquanto explorava uma área menos frequentada do hospital, encontrei uma sala de armazenamento empoeirada, cheia de objetos antigos. Ao revirar algumas caixas, me deparei com um diário empoeirado. Ao abri-lo, deparei-me com a escrita trêmula de um paciente que havia estado ali anos antes. As páginas estavam repletas de desespero e angústia, e em uma delas encontrei uma menção à face sem rosto. O autor falava sobre experiências que nunca foram documentadas, descrições de dor e transformação que pareciam tirar a sanidade de qualquer um. As revelações eram aterradoras, e à medida que lia, uma sensação de urgência me dominava. A cada palavra, a verdade sobre o hospital e seu médico se tornava mais sombria. Eu precisava encontrar uma maneira de proteger Ricardo e a mim mesma antes que o hospital revelasse seus segredos mais obscuros. Após dias de tormento psicológico e investigações clandestinas, finalmente decidi confrontar Dr. Keller. O que eu descobrira não poderia ser ignorado. No entanto, a sala de consulta estava impregnada de uma tensão palpável quando entrei. O médico estava em sua mesa, analisando uma pilha de documentos. Assim que levantei a voz para expressar minhas preocupações sobre os relatos que ouvira e o diário que encontrara, ele me interrompeu com um gesto brusco. Você não deve questionar os procedimentos do hospital, Ana, ele disse, sua voz suave, mas carregada de um tom que soava como uma ameaça velada. Havia algo em seus olhos
que me fez sentir como se estivesse diante de um predador. Ele se esquivou das minhas perguntas, revelando uma natureza manipuladora que deixava claro que estava acostumado a ter o controle. A medicina é uma arte complexa e você não está qualificada para compreendê-la. A tensão aumentava a cada palavra trocada e uma sensação de pânico começou a se infiltrar em mim. A ideia de que ele poderia estar escondendo algo muito mais profundo e sombrio do que eu imaginava me deixava inquieta. Mas não era só isso. Eu também sentia uma conexão crescente com os outros pacientes. Eles apareciam em meus sonhos, implorando por ajuda, suas vozes ecoando em meu subconsciente. Determinada a proteger Ricardo e a mim mesma, tomei uma decisão. Não me submeteria a mais tratamentos. Era um risco, mas a alternativa era inaceitável. Ao sair da sala, um novo peso se instalou sobre meus ombros. Eu sabia que estava em um jogo perigoso, mas não havia como voltar atrás. A busca pela verdade agora era minha única prioridade. Capítulo 6. O clímax. A determinação em descobrir a verdade me levou a um impulso quase incontrolável. Com o coração acelerado, decidi me infiltrar na área restrita do hospital, onde os rumores sobre os experimentos mais sombrios sussurravam em cada esquina. Lembrei-me do mapa que havia encontrado em uma das salas de armazenamento e, com ele em mãos, procurei um caminho que me levasse até lá. Ao entrar na seção proibida, o ar estava pesado e impregnado de um odor químico nauseante. As paredes eram adornadas com manchas escuras e o piso rangia sob meu peso. Com cautela, comecei a explorar, meus olhos se fixando em cada detalhe. A cada passo, uma sensação de pavor me envolvia, mas a curiosidade era mais forte. Foi então que encontrei os documentos. Eram relatórios de experimentos realizados em pacientes, todos com anotações sobre reações adversas e efeitos colaterais horríveis. As fotos eram ainda mais perturbadoras. Rostos desfigurados, corpos mutilados. Cada imagem contava uma história de dor e sofrimento. Enquanto eu folheava os arquivos, senti uma presença atrás de mim. Dr. Keller surgiu como uma sombra, sua figura austera quase dominando o ambiente. "Você não deveria estar aqui, Ana", disse ele, a voz baixa e controlada. Ele me revelou com um sorriso perturbador que eu era uma das suas favoritas, escolhida para participar de seus experimentos. O terror me invadiu e a verdade se cristalizou em minha mente. A ausência de seu rosto, aquele que nunca mostrei, era resultado dos horrores que ele infligira aos outros. Uma luta explosiva se iniciou, e enquanto tentava escapar de suas garras, percebi que a verdadeira batalha não era apenas por minha vida, mas pela liberdade das almas que ainda habitavam aquele hospital. A escuridão estava prestes a se manifestar, e eu precisava fazer tudo ao meu alcance para me libertar de seu controle. Consegui me desvencilhar de Dr. Keller em um momento de pura adrenalina. Com o coração pulsando em meus ouvidos, corri pelos corredores do hospital, sentindo a liberdade a cada passo que me afastava do terror. A adrenalina me empurrou adiante, e enquanto atravessava a porta de saída, levava comigo os documentos e fotos que revelavam as atrocidades cometidas naquele lugar. Era a prova irrefutável que eu precisava para expor a verdade. Ao chegar à cidade, o peso do que havia testemunhado começou a se instalar em meu peito. Com as evidências em mãos, não hesitei. Decidi que não poderia ser apenas uma sobrevivente, mas uma voz para aqueles que não puderam escapar.
Juntei-me a outros pacientes que haviam passado pelas mãos de Dr. Keller e que, como eu, guardavam cicatrizes invisíveis. A união deles era uma força poderosa e juntos decidimos denunciar o hospital e seu médico. Sabíamos que a luta não seria fácil, mas estávamos dispostos a enfrentar as consequências. Refletindo sobre minha experiência, percebi o quanto o trauma nos molda e nos define. Eu nunca mais seria a mesma, mas havia aprendido uma lição fundamental. Os segredos guardados em silêncio podem se transformar em monstros. Precisamos falar, precisamos contar nossas histórias, mesmo que elas venham carregadas de dor. O relato que compartilho não é apenas sobre mim, é um aviso para todos. O silêncio pode ser um assassino, e as verdades ocultas têm o poder de destruir vidas. Que nunca esqueçamos os que sofreram e que tenhamos coragem para expor a escuridão, porque no fim, a luz da verdade é o único caminho para a libertação. Em março de 1943, fui levado para o asilo de Schleswig, no norte da Alemanha, após um ferimento na linha de frente. Meu corpo estava em pedaços, mas minha mente, essa parecia intacta. Pelo menos era o que pensava. O asilo ficava no coração de uma floresta sombria, onde o vento parecia nunca cessar e o frio era constante, até mesmo dentro do prédio. A cidade de Flensburg estava distante, e a guerra, embora presente em todos os pensamentos, parecia esquecida naquele lugar. Era como se o manicômio estivesse isolado, não apenas pelo tempo, mas pela realidade em si. Assim que atravessei os portões enferrujados, senti o peso do lugar. O ar ali era denso, quase sólido, como se segurasse os gritos de todos que haviam passado por aqueles corredores. As paredes de um branco sujo transpiravam a umidade e o cheiro acre de desinfetante. O som ecoava de maneira estranha, com passos que pareciam vir de todos os lados e gritos abafados que se mesclavam com o barulho distante do vento. Na primeira noite mal consegui dormir. A cama era dura e o quarto pequeno, mas o que mais me perturbava eram os gritos. Eles não eram contínuos, nem intensos, mas havia algo neles, algo que eu não conseguia entender. Eram barulhos que pareciam não pertencer àquele lugar, como ecos do passado, reverberando pelas paredes frias. Naquele momento, não sabia que esses gritos me seguiriam, sempre. Na manhã seguinte, a dor começou. Não era como o peso costumeiro das lembranças da guerra ou as dores físicas que meu corpo ainda carregava. Era algo novo, afiado, como se minha mente estivesse sendo pressionada de dentro para fora. A princípio, achei que fosse o resultado dos tratamentos, algo nos remédios ou a exaustão mental me pregando peças. No entanto, com o passar das horas, percebi que não era uma simples dor. Havia sussurros, baixos, quase imperceptíveis, como o farfalhar das folhas lá fora, mas eles não vinham de fora. Não eram os murmúrios dos outros pacientes, nem o som do vento atravessando as frestas das janelas. Eles estavam dentro da minha cabeça, fracos, mas presentes. As palavras se emaranhavam como se fossem fragmentos de uma conversa que eu não conseguia acompanhar. Tentei ignorá-los, achando que eram lembranças soltas da guerra, ecos de vozes perdidas no campo de batalha. Mas quanto mais o dia avançava, mais os sussurros aumentavam. Não eram memórias, eram pensamentos que não pertenciam a mim. Eu me sentei na cama, apertando a cabeça entre as mãos, tentando afastar o que quer que fosse. O som não cessava. Pelo contrário,
se intensificava, invadindo minhas ideias com uma urgência que eu não conseguia entender. Não sabia de quem eram aqueles pensamentos, mas uma coisa era certa: eles não eram meus. Eram de outra pessoa, ou pior, de várias. No terceiro dia, os sussurros não pararam. Pelo contrário, tornaram-se mais nítidos. Agora, eu conseguia distinguir frases, pensamentos soltos que pareciam flutuar pelo ar antes de se fixarem em minha mente. Inicialmente eram confusos, como ecos distantes de conversas interrompidas. Mas aos poucos começaram a fazer sentido, e foi quando percebi o que estava acontecendo. Eu conseguia ouvir os pensamentos dos outros pacientes. As mentes ao meu redor eram caóticas, fragmentadas por anos de sofrimento. Eu ouvia desejos violentos, impulsos sombrios, histórias perturbadoras de vidas que haviam se perdido muito antes da guerra. Cada pensamento era uma janela para uma dor indescritível, uma loucura tão densa que parecia palpável. As vozes não paravam, surgindo de todos os cantos, do corredor, das celas, dos pátios. Eles não falavam, mas suas mentes gritavam. Tentei buscar ajuda. Falei com o médico-chefe, tentando explicar o que estava acontecendo. Ele me olhou com desdém, afirmando que era uma consequência natural do trauma de guerra. Alucinações, ele disse com um sorriso distante, como se já tivesse ouvido aquilo antes. Sua mente está processando o que viveu. Vai passar. Mas eu sabia que não era isso. Cada vez mais, a sensação de estar conectado a essas mentes me consumia. As vozes não eram alucinações, e a linha entre meu próprio pensamento e o deles começou a se apagar. Eu sentia que algo muito mais profundo estava acontecendo ali, e isso me aterrorizava. As vozes continuaram a crescer, como uma maré implacável que não cessava. Elas agora não dependiam mais da presença dos outros pacientes. Mesmo quando estava sozinho no quarto, os pensamentos invadiam minha mente. Alguns eram familiares, vinham dos corredores próximos de pacientes que eu já havia percebido, mas outros eram diferentes. Havia vozes que não pertenciam a ninguém que eu pudesse ver. Elas sussurravam coisas ininteligíveis, carregadas de ódio e desespero. E o mais perturbador, às vezes essas vozes não pareciam humanas. Eram pensamentos distorcidos, como se algo muito antigo e maligno estivesse enterrado naquele lugar, algo que não deveria ser ouvido. A dor de cabeça latejava, tornando difícil pensar com clareza. As noites se tornaram intermináveis. Eu acordava sobressaltado por gritos. No início, pensei que fossem dos outros internos, mas logo percebi que ninguém estava gritando. Eram ecos de algo que não deveria existir. Eu via sombras se movendo pelos corredores à noite, figuras disformes que desapareciam quando eu piscava. Às vezes, as paredes pareciam se contorcer, como se estivessem vivas, pulsando com uma agonia invisível. O que era real e o que era alucinação? Já não sabia mais. Minhas mãos tremiam constantemente e a realidade à minha volta parecia cada vez mais frágil, como se pudesse se quebrar a qualquer momento. O manicômio estava vivo de uma maneira que eu não conseguia explicar, e eu estava preso, incapaz de escapar das vozes, das sombras, de mim mesmo. Não conseguia mais ignorar a conexão entre as vozes e o manicômio. Desesperado por respostas, comecei a explorar o edifício, vasculhando os cantos mais antigos, onde o tempo parecia ter parado. Foi em uma ala desativada que encontrei registros empoeirados, caixas com documentos esquecidos,
preenchidos com relatos perturbadores. Conforme lia, a verdade sombria daquele lugar começou a se revelar. Pacientes haviam sido submetidos a experimentos cruéis durante a guerra. Psiquiatras, sob ordens de oficiais nazistas, usavam os internos como cobaias para estudar os limites da mente humana sob condições extremas. As vítimas eram tratadas como objetos, mutiladas mental e fisicamente. E muitos nunca sobreviveram aos experimentos. Os nomes dos mortos estavam ali, nos registros. Nomes que agora faziam sentido. As vozes que ecoavam em minha cabeça pertenciam àqueles que haviam perecido nas mãos dos médicos. Eu ouvia seus pensamentos, suas últimas memórias antes de sucumbirem à loucura e à dor. As mortes foram terríveis, e seus gritos, os mesmos que eu escutava nas noites insones, reverberavam pelos corredores, impregnando as paredes do manicômio com um sofrimento eterno. A cada página que virava, as vozes se tornavam mais altas, mais claras. Era como se os fantasmas dos mortos estivessem tentando falar comigo, revelar os horrores que haviam vivido. O manicômio estava preso em um ciclo interminável de agonia, e eu era apenas mais um a ser consumido por ele. Eu estava ouvindo os mortos, e eles não me deixariam em paz. A linha que separava meus pensamentos das vozes finalmente se desfez. Já não sabia mais o que era meu e o que pertencia às mentes atormentadas que ecoavam em minha cabeça. Eles falavam sem cessar, uma cacofonia de gritos, murmúrios e súplicas. Eu tentava cobrir os ouvidos, pressionava as mãos contra a cabeça, mas isso não adiantava. As vozes estavam lá dentro, entrelaçadas com minha própria consciência. As alucinações começaram a piorar. Ou talvez não fossem alucinações. Nos corredores eu via os pacientes que haviam morrido anos antes. Suas figuras, distorcidas pelo sofrimento e pela dor, vagavam pelos mesmos lugares onde tinham perecido. Seus rostos eram grotescos, com marcas das torturas mentais e físicas que haviam suportado. Olhos vazios me encaravam, seguiam meus passos, e seus dedos longos e esqueléticos tentavam me agarrar. À noite, os gritos eram insuportáveis. Figuras pálidas e ensanguentadas surgiam à minha volta, sussurrando, gritando, suplicando. O chão do quarto parecia se mover, ondulando como carne viva, enquanto as paredes se fechavam sobre mim. Eu sentia que estava sendo engolido por algo maior, algo incompreensível e maligno. O manicômio em si parecia respirar, vivo com a dor de todos que haviam sofrido ali. Fuja! As vozes gritavam em uníssono dentro da minha mente. Mas para onde eu poderia ir? Cada porta que eu abria parecia me levar de volta ao mesmo corredor, aos mesmos rostos desfigurados que me observavam, que me queriam. O manicômio era um labirinto de pesadelos sem saída, e eu estava preso. Não havia mais fuga possível. Eu já não sabia o que era real. Tudo à minha volta estava se dissolvendo, arrastando-me para um abismo de loucura. Finalmente o manicômio foi fechado. Em 1945, após o fim da guerra, eu fui liberado. O sol brilhava intensamente quando deixei aqueles muros. Mas havia algo pesado em meu coração. Fisicamente eu estava livre, mas mentalmente... Bem, algo mudou para sempre. As vozes não estavam mais tão claras. Agora, elas eram ecos distantes, murmúrios que se esvaíam antes que eu pudesse entendê-los. Mas eu sentia a presença delas, uma sombra constante ao meu redor, como se os espíritos dos pacientes mortos ainda vagassem comigo. Sempre que fechava os olhos, a sensação de estar sendo observado retornava,
um peso invisível que me seguia por onde eu ia. O mundo fora do manicômio parecia vibrante e cheio de vida, mas era uma ilusão. Sabia que o verdadeiro terror nunca havia terminado. Ele apenas mudara de forma. Aquelas almas atormentadas, aquelas vidas arruinadas, agora habitavam meu interior, sussurrando nas profundezas da minha mente. Eu estava livre, mas ainda prisioneiro. O pesadelo havia se transformado em uma lembrança constante, um ciclo sem fim que me manteria cativo. Não havia escape. As vozes eram parte de mim e sempre seriam. O que restava da minha sanidade se esvaía, um eco que nunca deixaria de ressoar.